Todo mundo ama comer, mas nem todos os alimentos retribuem esse amor. Na verdade, alguns deles podem ser extremamente perigosos. Existem certos ingredientes que jamais deveriam se aproximar da sua boca. Confira agora 20 comidas arriscadas que podem acabar com a sua vida. Número 1. Fugu, o peixe japonês mortal. O fugu, também conhecido como baiacu, é o segundo animal vertebrado mais tóxico do mundo. Mesmo ficando com a medalha de prata, ele carrega veneno suficiente para tirar a vida de 30 pessoas. Então, essa colocação no ranking não muda muita coisa. Ele recebe o apelido de baiacu por conta da maneira peculiar como infla o corpo quando se sente ameaçado. Isso dificulta a ação de predadores que tentam mordê-lo. Mas esse mecanismo curioso acaba sendo também um favor ao predador, já que uma mordida pode significar morte certa. Mesmo sendo mundialmente temido por sua letalidade, há quem pague caro para experimentá-lo. No Japão, esse peixe é considerado uma iguaria e recebe o nome de fugu. Porém, o seu preparo exige muito mais que habilidade. É necessário um chefe altamente treinado e certificado. Um único corte mal feito durante o preparo pode ser fatal. Essa não é uma brincadeira. Embora as estatísticas mostrem, em média, apenas uma morte por ano relacionada ao consumo desse peixe, quase todas são causadas por tentativas caseiras de preparo, geralmente para evitar os altos preços cobrados por restaurantes especializados. Número 2. A fruta do quiabo da rocha. Essa planta de nome exótico é originária da Jamaica e também pode ser encontrada em outras partes da América Central, especialmente em regiões tropicais. Seu fruto, apesar de ter um aspecto bem chamativo e parecer inofensivo à primeira vista, esconde um perigo real. O que o torna perigoso é o fato de que, quando ainda está verde, ele carrega substâncias altamente tóxicas que são prejudiciais ao corpo humano. O consumo desse fruto ainda imaturo pode provocar uma condição gravíssima conhecida como doença do vômito jamaicano. Essa síndrome é caracterizada por episódios de vômitos incontroláveis, fortes convulsões, desidratação severa e, em casos mais graves, até mesmo o risco de entrar em coma profundo ou sofrer uma parada cardíaca. Curiosamente, quando está completamente maduro, o fruto perde a toxicidade e pode ser consumido com segurança. De fato, na própria Jamaica, ele é amplamente utilizado em pratos típicos, como o tradicional ackee and saltfish, que é considerado um dos pratos nacionais do país. No entanto, o grande problema está justamente em saber identificar o ponto exato de maturação do fruto. Comer um fruto que parece maduro, mas ainda não está no ponto certo, pode ser desastroso. Por isso, é uma iguaria que exige muito cuidado e conhecimento na hora do preparo. Número 3. Sanakshi, o polvo vivo. Esse prato tradicional da culinária sul-coreana desafia até os mais aventureiros. O sanakshi consiste em servir pedaços de polvo cortados e temperados imediatamente após o abate, quando os nervos do animal ainda estão ativos. O resultado? Um prato que literalmente se mexe no prato, com os tentáculos se contorcendo mesmo depois de separados do corpo. Apesar de parecer apenas uma curiosidade gastronômica excêntrica, o prato carrega um risco bastante sério. Isso porque as ventosas presentes nos tentáculos continuam funcionando mesmo depois de cortadas. Quando a pessoa coloca o alimento na boca, existe a possibilidade de os tentáculos se grudarem na garganta ou na parede interna da boca, podendo causar sufocamento e, em casos mais graves, asfixia fatal. Todos os anos, são registrados casos de pessoas que passam mal e até morrem após consumir sanakshi. A maioria dos incidentes ocorre com idosos ou com pessoas que tentam comer por diversão, sem saber mastigar corretamente os pedaços. Por isso, mesmo sendo uma iguaria cultural muito apreciada por alguns, o sanakshi deve ser consumido com extremo cuidado e preferencialmente por quem já está acostumado com esse tipo de prato. Uma refeição exótica pode acabar em tragédia se não for tratada com o respeito que exige. Número 4. Castanha de caju crua. A castanha de caju é uma delícia consumida por milhões de pessoas no mundo inteiro. Ela é versátil, crocante, saborosa e aparece em diversas receitas doces e salgadas. No Brasil, então, é praticamente um símbolo nacional. Mas o que a maioria das pessoas não imagina é que, no seu estado natural, ela representa um perigo real à saúde. Isso acontece porque a castanha de caju crua possui uma substância chamada urushiol, o mesmo componente químico presente na erva venenosa. Essa substância pode provocar reações alérgicas severas ao contato com a pele,
e, se ingerida, causa dores intensas no estômago, queimaduras internas e até risco de morte em casos extremos. A toxina é tão agressiva que até o simples ato de manusear a castanha crua pode ser perigoso. Por isso, as castanhas que encontramos no supermercado, embaladas e prontas para o consumo, passaram por um processo cuidadoso de torrefação ou cozimento. É exatamente esse procedimento que neutraliza o urushiol e torna a castanha segura. Jamais tente abrir e comer uma castanha diretamente do caju recém-colhido. Além de difícil de abrir, ela pode representar um grande risco para a sua saúde. Em regiões produtoras, inclusive, o manuseio exige equipamentos de proteção, justamente para evitar intoxicação durante o processo de extração. Número 5. Batráquio, o veneno de sapo usado como droga. Esse item da lista é, na verdade, um exemplo de como algo que não é exatamente alimento pode acabar sendo ingerido por algumas pessoas. O batráquio é uma toxina extraída do sapo do deserto do Colorado, também conhecido como sapo do rio Sonora, que habita regiões do México e do sudoeste dos Estados Unidos. Algumas culturas xamânicas utilizam essa substância em rituais, e nos últimos anos ela passou a ser usada como uma droga alucinógena por pessoas em busca de experiências espirituais. A toxina, que é retirada das glândulas do sapo, geralmente é desidratada e depois fumada. Em segundos, ela provoca alucinações muito intensas, sensação de euforia, perda de noção do tempo e do espaço, entre outros efeitos mentais profundos. No entanto, os riscos são enormes. O batráquio pode causar vômitos violentos, convulsões, dificuldade respiratória e até parada cardíaca. Apesar de haver relatos de pessoas que dizem ter tido experiências transformadoras, também existem diversos registros de internações e até mortes associadas ao uso da substância. O perigo aumenta ainda mais quando o veneno é manipulado por pessoas sem conhecimento ou usado em contextos recreativos, sem qualquer orientação médica ou espiritual qualificada. Trata-se de uma toxina extremamente potente, para a qual não há antídoto conhecido. Portanto, por mais místico que pareça, ingerir batráquio é uma aposta arriscadíssima com a própria vida. Número 6. Fruto da mandioca brava. A mandioca, conhecida também como aipim ou macaxeira em diferentes partes do Brasil, é um alimento extremamente popular e consumido em todo o território nacional. Seja frita, cozida, em bolos ou farinhas, ela está presente no dia a dia de milhões de brasileiros. No entanto, o que pouca gente sabe é que existem dois tipos principais dessa raiz, a mandioca doce e a mandioca brava. E é essa última que representa um risco real à saúde. A mandioca brava possui uma substância chamada linamarina, que ao ser metabolizada pelo organismo humano se transforma em cianeto, um veneno letal. Se ingerida crua ou mal preparada, a mandioca brava pode causar uma intoxicação severa, com sintomas como tontura, náuseas, vômitos, dores de cabeça intensas e, em casos mais graves, paralisia, insuficiência respiratória e até morte por envenenamento. Por sorte, há métodos tradicionais de preparo que neutralizam completamente essa toxina. Lavar bem a raiz, deixá-la de molho por horas, ralá-la e cozinhá-la adequadamente fazem parte de práticas culinárias passadas de geração em geração, especialmente em comunidades rurais e indígenas. No entanto, quando essas técnicas não são seguidas com rigor, o consumo pode se tornar extremamente perigoso. Por isso, é fundamental saber diferenciar as variedades e ter certeza de que a mandioca foi preparada da forma correta antes de levá-la à mesa. Número 7. Queijo casu marzu. O casu marzu é um queijo tradicional da ilha da Sardenha, na Itália, e também um dos mais polêmicos do mundo. Seu nome significa literalmente queijo podre em dialeto sardo, e ele realmente faz jus ao título. O que o torna tão peculiar, e ao mesmo tempo perigoso, é o fato de conter larvas vivas em sua composição. Isso mesmo. Ele é propositalmente deixado ao ar livre para que as moscas coloquem ovos na massa. Quando esses ovos eclodem, as larvas passam a se alimentar do queijo, acelerando sua fermentação. Essas larvas digerem parcialmente a gordura do leite e deixam o queijo com uma textura extremamente cremosa e um sabor marcante, que atrai fãs corajosos e curiosos gastronômicos do mundo inteiro. No entanto, esse processo não é isento de riscos. O consumo do queijo com as larvas ainda vivas pode causar infecções gastrointestinais graves. As larvas, se ingeridas vivas,
podem sobreviver ao suco gástrico e se alojar no intestino, provocando desconfortos intensos, diarreia e até infecção intestinal severa. O casu marzu é tão controverso que foi proibido em diversos países europeus e também nos Estados Unidos. Ainda assim, ele continua sendo produzido e consumido de maneira clandestina em regiões da Sardenha, como parte de uma tradição alimentar muito antiga. Para quem tem estômago forte, pode ser uma experiência gastronômica única, mas que vem com um alerta bem sério de segurança alimentar. Número 8. Fruta estrela para quem tem problemas renais. A carambola, mais conhecida popularmente como fruta estrela devido ao seu formato característico quando cortada em fatias, é refrescante, saborosa e muito utilizada em sucos, saladas e sobremesas. Por isso é comum encontrá-la em feiras, supermercados e hortas por todo o Brasil. No entanto, apesar de parecer completamente inofensiva, essa fruta pode ser extremamente perigosa para um grupo específico de pessoas, aquelas que sofrem de insuficiência renal. A carambola contém uma neurotoxina que, em pessoas com rins funcionando normalmente, é eliminada sem maiores problemas. Porém, em pacientes com insuficiência renal, mesmo em graus leves, essa substância se acumula no organismo e pode atingir o sistema nervoso central. Os sintomas dessa intoxicação incluem soluços persistentes, fraqueza muscular, confusão mental, convulsões e, em casos extremos, coma e até morte. Por isso, médicos e nefrologistas alertam frequentemente sobre os perigos da carambola para quem tem qualquer tipo de problema nos rins. Mesmo que pareça apenas uma frutinha inocente e saudável, o risco é real. Inclusive, há relatos de intoxicações graves após o consumo de apenas meio copo de suco. Para quem está nessa condição de saúde, o mais seguro é cortar a carambola completamente da alimentação. Número 9. Ruibarbo. O talo pode, mas a folha não. O ruibarbo é uma planta bastante utilizada em sobremesas, especialmente em receitas de tortas e compotas nos países da Europa e da América do Norte. Seu talo tem um sabor ácido e refrescante que combina bem com açúcar e frutas como morango. No entanto, apesar de o talo ser comestível e muito apreciado, suas folhas são extremamente venenosas. As folhas do ruibarbo contêm ácido oxálico e outras substâncias tóxicas que, se ingeridas, podem causar uma série de reações adversas no organismo. Os efeitos vão desde irritações na boca e garganta até sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, dores abdominais intensas, náuseas, vômitos e insuficiência renal aguda. Em casos extremos, pode levar à morte. Embora o risco de alguém comer as folhas acidentalmente seja baixo, já que a maioria das receitas se refere apenas ao uso do talo, o perigo aumenta quando a planta é cultivada em casa e não se tem a devida informação. Por isso, ao lidar com o ruibarbo fresco, é fundamental saber que apenas o talo deve ser aproveitado. As folhas devem ser descartadas imediatamente após a colheita e de forma segura. Número 10. Pimenta mais ardida do mundo. A Carolina Reaper é, até hoje, a detentora do título de pimenta mais picante do mundo, segundo o livro dos recordes, o Guinness World Records. Esse pequeno monstro vermelho foi desenvolvido nos Estados Unidos através de cruzamentos entre outras variedades de pimentas extremamente ardidas, como a Naga Viper e a Habanero. Ela pode ultrapassar a marca de 2 milhões de unidades Scoville, a escala usada para medir o grau de picância dos alimentos. Só para efeito de comparação, uma pimenta jalapeño tradicional, bastante usada na culinária mexicana, possui cerca de 5.000 a 8.000 unidades Scoville. Isso significa que a Carolina Reaper pode ser até 300 vezes mais forte do que uma jalapeño. A ardência extrema não é apenas uma questão de sabor ou desconforto. Em muitas pessoas pode provocar reações físicas intensas como sensação de queimação no peito, náuseas, vômitos, desmaios e, em casos mais graves, aumento súbito da pressão arterial e dor de cabeça extrema. Já foram registrados diversos episódios em que pessoas passaram mal ao tentar participar de desafios com essa pimenta. Alguns chegaram a ser internados com constrição dos vasos cerebrais, uma condição chamada de dor de cabeça do trovão, caracterizada por uma dor súbita e violenta. Apesar de ser uma iguaria procurada por corajosos e fãs de desafios, é importante lembrar que o consumo exagerado da Carolina Reaper pode ser um verdadeiro risco à saúde. Número 11. Frutas com caroços grandes, como cereja e pêssego.
As frutas com caroços grandes, como cereja, pêssego, ameixa e damasco, são bastante populares por seu sabor adocicado e aparência charmosa. Elas são muito utilizadas em compotas, sucos, sobremesas e pratos salgados sofisticados. No entanto, escondido dentro do caroço duro que essas frutas carregam, existe um perigo silencioso que a maioria das pessoas nem imagina. Esses caroços contêm compostos cianogênicos, como a amigdalina, que ao serem metabolizados pelo organismo, liberam cianeto, uma substância extremamente tóxica e potencialmente letal. Para causar envenenamento, é preciso que o caroço seja quebrado ou mastigado, já que a substância tóxica fica dentro da semente, protegida pela casca dura. Uma ou duas sementes não costumam fazer mal a adultos saudáveis, mas o consumo contínuo ou em grande quantidade, especialmente por crianças, pode levar à intoxicação. Existem relatos, inclusive, de pessoas que utilizaram sementes de damasco ou de outras frutas semelhantes para fazer extratos caseiros com supostos fins medicinais. O problema é que, ao consumir esses extratos, as doses de cianeto podem se acumular no organismo, resultando em sintomas como tontura, dor de cabeça, vômito, dificuldade respiratória e, em casos mais graves, falência de órgãos. Por isso, a melhor escolha sempre será saborear a polpa da fruta e descartar o caroço, sem tentar aproveitá-lo de nenhuma maneira. Número 12. Peixe guerreiro, também conhecido como salmão selvagem do Alasca. O salmão selvagem do Alasca, também conhecido em algumas regiões como peixe guerreiro, é uma espécie de peixe muito valorizada por seu sabor marcante, textura firme e por ser uma excelente fonte de ômega 3. Seu consumo é bastante comum em receitas de sashimi, sushi e grelhados, especialmente em restaurantes que prezam por ingredientes frescos e de origem natural. No entanto, ele pode esconder um inimigo invisível: parasitas microscópicos que colocam a saúde humana em risco. Entre os parasitas mais perigosos presentes nesse tipo de peixe está a tênia das peixes, um verme que pode se alojar no intestino humano após a ingestão de carne contaminada crua ou mal cozida. Esses vermes não causam sintomas imediatamente, o que faz com que a infecção só seja percebida semanas depois, quando surgem sinais como perda de peso inexplicável, náuseas frequentes, dor abdominal e distúrbios digestivos. Para evitar esse risco, o recomendado é que o peixe selvagem seja congelado a temperaturas muito baixas por um período determinado antes do consumo cru, prática obrigatória em restaurantes especializados e legalmente regulamentada em muitos países. No entanto, pescadores amadores ou pessoas que preparam o peixe em casa, sem esse cuidado, correm sérios riscos de contaminação. Por isso, por mais que o salmão selvagem seja saboroso e nutritivo, é essencial que ele passe por processos adequados de conservação antes de ir para o prato. Número 13. Bagas de sabugueiro. As bagas de sabugueiro, também chamadas de elderberries, são pequenas frutinhas escuras que crescem em cachos e têm uma aparência bastante atrativa. Elas são amplamente utilizadas em receitas de geleias, chás, sucos e até mesmo em suplementos naturais vendidos para o fortalecimento do sistema imunológico. Algumas pessoas acreditam que essas frutinhas podem ajudar a aliviar sintomas de gripe e resfriado, o que fez sua popularidade aumentar nos últimos anos. No entanto, o que muitos não sabem é que, quando consumidas cruas, as bagas de sabugueiro, junto com suas folhas, caules e sementes, contém substâncias chamadas glicosídeos cianogênicos. Essas substâncias se transformam em cianeto dentro do corpo humano, o que pode provocar intoxicação grave. Os sintomas incluem náuseas fortes, vômitos, dores de estômago, tontura e até diarreia intensa. A boa notícia é que o cozimento destrói essas toxinas, tornando as bagas seguras para o consumo. Por isso, os produtos industrializados feitos com sabugueiro geralmente não oferecem riscos. O perigo está em colher a fruta diretamente da planta e consumi-la in natura, sem qualquer tipo de preparo. Muitas vezes, esse tipo de intoxicação ocorre entre pessoas que tentam fazer receitas caseiras com sabugueiro sem conhecimento sobre o manuseio adequado da planta. O ideal é sempre cozinhar bem as bagas e evitar qualquer parte verde da planta. Número 14. Baiacu do Atlântico. Assim como o famoso fugu japonês, o baiacu do Atlântico também é um peixe que merece atenção redobrada. Ele pode ser encontrado em águas tropicais e subtropicais de diversas partes do mundo, inclusive no litoral brasileiro.
Apesar de sua aparência simpática e da carne apreciada por algumas pessoas, esse peixe contém uma substância extremamente perigosa, a tetrodotoxina. A tetrodotoxina é uma neurotoxina extremamente potente, que atua bloqueando os canais de sódio das células nervosas. Isso interrompe a comunicação entre os nervos e os músculos, causando paralisia. O mais assustador é que uma dose mínima já é suficiente para provocar sintomas sérios, como formigamento nos lábios e extremidades, tontura, perda da coordenação muscular, náuseas e, nos casos mais graves, parada respiratória. Em muitos casos, a morte pode ocorrer em poucas horas se não houver atendimento médico imediato. Esse tipo de intoxicação não tem antídoto conhecido, o que aumenta ainda mais o perigo. Por isso, em várias regiões, a pesca e o comércio do baiacu são proibidos ou altamente regulamentados. Mesmo assim, ainda acontecem casos de pessoas que consomem esse peixe sem saber dos riscos, muitas vezes após a pesca artesanal. A semelhança com outras espécies e a falta de conhecimento técnico tornam o baiacu uma armadilha fatal em potencial. O melhor conselho é: se você não tem certeza absoluta da espécie e do preparo adequado, é melhor não arriscar. Número 15. Sangue e leite de vaca consumidos crus. Embora a maioria das pessoas esteja acostumada a consumir leite pasteurizado e carne bem passada, em algumas regiões do mundo o consumo de sangue e leite de vaca crus faz parte de tradições alimentares ancestrais. Em comunidades nômades da África Oriental, como os povos Maasai, por exemplo, é comum extrair o sangue da vaca viva, misturá-lo com leite fresco e beber essa combinação como fonte de nutrientes. Essa prática tradicional carrega um valor cultural profundo e é realizada com técnica e respeito ao animal, que não é sacrificado durante o processo. No entanto, fora desse contexto cultural específico, o consumo de sangue e leite não pasteurizados pode trazer sérios riscos à saúde. O leite cru pode conter diversas bactérias perigosas, como Salmonella, Listeria e Escherichia coli, todas elas responsáveis por infecções alimentares graves. Além disso, o sangue bovino, se contaminado, pode transmitir doenças infecciosas e provocar reações graves no organismo, como febre, dores abdominais e até infecções sistêmicas. Outro fator preocupante é que os efeitos dessas contaminações são ainda mais perigosos para pessoas com imunidade baixa, idosos, crianças pequenas e gestantes. Embora a prática em si tenha um valor antropológico e histórico importante, tentar reproduzir esse tipo de consumo fora do seu contexto original, sem os devidos cuidados sanitários, pode ser extremamente arriscado. Por isso é sempre bom lembrar: o que é tradição em uma cultura pode ser perigoso se for mal interpretado ou realizado sem conhecimento e higiene adequada. Número 17. Sementes de maçã. Maçãs são frutas deliciosas e fazem parte do cardápio diário de muita gente. No entanto, suas sementes escondem um detalhe perigoso. Elas contêm amigdalina, uma substância que se transforma em cianeto quando entra em contato com os sucos gástricos. Claro, para causar um envenenamento sério, seria necessário ingerir uma grande quantidade de sementes mastigadas. Engolir uma ou duas sementes inteiras geralmente não oferece perigo, já que o revestimento duro impede a digestão. Mas, se trituradas ou mastigadas em excesso, as sementes liberam compostos tóxicos. Portanto, é sempre mais seguro evitar consumir essa parte da fruta, especialmente em grandes quantidades ou de forma repetida. Número 18. Gengibre marrom, parecido com o comestível, mas venenoso. Essa raiz é visualmente muito parecida com o gengibre comum que usamos na culinária, mas pertence a uma planta completamente diferente. O gengibre marrom cresce em algumas regiões da Ásia e da Oceania e pode ser confundido facilmente com o gengibre verdadeiro, principalmente por pessoas que colhem raízes selvagens sem o conhecimento adequado. O grande problema é que essa planta contém alcaloides tóxicos que afetam o sistema nervoso central e o fígado. A ingestão pode provocar tonturas, náuseas, alterações na visão e, em casos mais graves, levar ao coma. Por isso, nunca consuma raízes desconhecidas colhidas na natureza sem orientação. A semelhança visual pode ser fatal. Número 19. Peixe-cabra com ciguatera. O peixe-cabra, também chamado de peixe-galo ou peixe-rei em algumas regiões, é encontrado em águas tropicais e tem um sabor considerado delicado. Porém, ele é uma das espécies mais associadas à ciguatera,
uma intoxicação alimentar causada por toxinas acumuladas no organismo do peixe, que vem de algas microscópicas presentes nos recifes de coral. A toxina ciguatoxina não é destruída pelo cozimento, fritura ou congelamento. Quando ingerida, ela provoca sintomas gastrointestinais como diarreia, vômitos, além de efeitos neurológicos como formigamento, alucinações e até reversão da sensação de quente e frio. Ou seja, você pode achar que gelo está queimando e que fogo está gelado. Não existe tratamento específico e os sintomas podem durar semanas. É uma experiência que ninguém quer passar. Número 20. O cogumelo da morte. Entre os cogumelos mais perigosos do mundo, o Amanita phalloides, conhecido como cogumelo da morte, é responsável por mais da metade das mortes relacionadas ao consumo de fungos silvestres. O maior risco está no fato de que ele se parece muito com espécies comestíveis e cresce em regiões da Europa, América do Norte e até da América do Sul. A toxina presente nesse cogumelo, chamada amatoxina, ataca diretamente o fígado e os rins. Os sintomas geralmente demoram de 6 a 12 horas para aparecer, o que faz com que muita gente só procure ajuda médica quando já é tarde demais. Mesmo com tratamento intensivo, a taxa de mortalidade pode chegar a 50%. Por isso, a regra é clara. Só consuma cogumelo silvestre se tiver certeza absoluta da espécie e sempre com orientação de um especialista. E aí, qual dessas comidas você já conhecia? Ou pior, já experimentou alguma sem saber do risco? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!